Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks. Rural Talks, para quem não conhece ainda, é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com todo o ecossistema de inovação que traz eficiência e tecnologia para o campo. Falamos com VCs, CVCs, startups, empresas que consomem essa tecnologia e também conversamos com quem fornece essa tecnologia, que é super importante, traz conteúdo para que a gente possa ter dados e informações para ter melhores tomadas de decisões no campo. Hoje, pessoal, é um episódio muito especial, porque eu fui um convidado da Ângela há 4 anos atrás para participar do AgroTalks. Confesso também aqui que acho que foi uma das primeiras aparições minhas no podcast, e a Ângela está me retribuindo a oportunidade aqui junto com o Caio. A Ângela, gente, para quem não conhece, ela é responsável por edição e jornalismo do agronegócio dentro da Climatempo, além de ser a host do podcast AgroTalk, que eu participei há 4 anos atrás. Então, para mim, é um enorme prazer recebê-los aqui, gente. Muito obrigado. Eu estou aqui com o Caio Souza, Head de Agronegócio dentro da Climatempo. E a gente vai trocar aqui um pouquinho, entender um pouquinho o quanto é esse trabalho da Climatempo de comunicação, de relação com o produtor, educação, que a gente sabe que tem que ter essa ponta que é fundamental para a gente levar o melhor conhecimento. E a gente toca num ponto aqui que, se não o maior, o mais incômodo da agropecuária, do agronegócio hoje brasileiro, eu acho que está elencado entre os 3 principais, né? Que é o clima, que é a grande definição de tudo, e que a gente viu que nos últimos anos vem piorando e muito, né? Na verdade, a tecnologia veio para incrementar, mas parece que São Pedro está querendo deixar competitivo esse negócio, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria um pouquinho entender, Ângela, quem é você? Explica para o pessoal que está escutando. Eu acho que ela já, como uma influência do agronegócio, todo mundo já deve conhecer, né? Com certeza. Fernando, olha, muito obrigada por esse convite. Encontrar você aqui numa feira, a maior feira de cultura agro do mundo, né? Foi muito bacana a gente se reencontrar aqui no Global Agrobusiness Festival. É um prazer estar com o Caio aqui do meu lado, também o Head de Agro da Climatempo, para a gente falar um pouquinho sobre clima. Foi com muito prazer que você participou do podcast AgroTalk, o podcast agro da Climatempo, que eu sou a host, eu produzo, faço esse conteúdo jornalístico dentro da Climatempo, edito os conteúdos agros lá. Quero até parabenizar a Climatempo pelo grande serviço de informação e conteúdo que a gente trabalha dentro da Climatempo com responsabilidade e credibilidade há mais de 30 anos para esse mercado. Então é com muita satisfação que eu estou aqui hoje com vocês para a gente falar um pouquinho desse conteúdo. Bem, falando um pouquinho de mim, né? Quando a gente gravou o podcast AgroTalk há 4 anos atrás, eu estava iniciando, foi até o episódio de número 19, hoje eu estou no número de 239. De lá para cá, né, eu construí um conteúdo, né, edificando esse pilar de conteúdo agro dentro da Climatempo. Eu estudei clima, né, de início, sou uma jornalista formada em clima, também me formei em agronegócios pela Exalc USP. Nós temos aqui hoje, né, dentro dessa feira, muitos exalquianos andando por aqui, que também trouxe essa base do agronegócio para a gente entender um pouco de como esse agro funciona no Brasil. E o clima é um ingrediente dentro do agronegócio que está em tudo, né? Ele está na produção das commodities, o clima ele está no varejo, o clima está na infraestrutura, está na logística de levar essa commodity para todo lugar do mundo. Então, hoje, a gente busca trazer essa informação meteorológica não só para o produtor, mas para quem vai receber esse alimento que chega na mesa. Eu acho que esse evento aqui está marcando hoje para a Datagro e para a XP também, para nós todos que estamos aqui, essa proximidade que a gente deve fazer entre o campo e a cidade. E a Climatempo faz isso há bastante tempo, com bastante credibilidade, trazendo essa informação meteorológica. A gente vai falar aqui do clima, o clima realmente está mudando, né? Sim. A gente vê esses eventos extremos cada vez ficando mais extremos e o produtor cada vez mais necessitando dessa informação antecipada para ele prever os custos, prever as finanças, prever um pouco a compra, a tomada de decisão da compra. Não é verdade, Caio? É verdade. Inclusive, agora na apresentação da Ângela, ela foi modesta, né?
eleita algumas vezes seguidas a jornalista mais influente do agronegócio. Então ela não comentou, mas a gente comenta aí. Só para deixar eu mais nervoso. Só pra gente deixar, entendeu? Contextualizado aqui. Eu entrevistando a jornalista que foi eleita quantas vezes? Quantas vezes, Ângela? Essa, agora, dia 12 de agosto, eu vou receber o prêmio. É a terceira vez que eu fui eleita a jornalista mais admirada do agro. E eu estou muito feliz com esse prêmio que eu vou receber. Os jornalistas de todo o Brasil votaram, muita gente votou. Então é sinal que a gente está fazendo um trabalho, né? Correto, com consistência. Consistência é a palavra. Então a Ângela vem fazendo aí há muito tempo esse trabalho de divulgação do AgroTalk, o que é fundamental para a gente poder levar essa informação ao campo. E é o que eu costumo comentar, Ângela. A gente vai passar agora... Eu falo que é a segunda revolução climática do agronegócio. Então, a primeira foi quando o agronegócio começou a entender a necessidade de utilizar a informação climática. Só que tem uma questão. A meteorologia, ela é uma só. O jeito que ela impacta cada mercado, cada cultura, cada cliente, cada pessoa é o que é o diferencial da coisa. Então, a missão da Climatempo hoje não é levar a informação climática. Quanto que vai chover, qual é a temperatura máxima, Não, é levar essa informação aplicada para uma determinada ação. Se eu posso fazer uma pulverização, se eu posso colher, se eu posso irrigar, se a minha cultura é café, se a minha cultura é soja. Então, essa é a revolução que a gente vai passar agora. É aplicar a meteorologia em pontos sensíveis da produção agrícola. Ô, Fernando, só colocando aqui um parênteses que o Caio disse, nós estamos vivendo um momento agora que o produtor rural, nessa época agora, nesse finalzinho de julho, entrando julho, ele está no momento de comprar insumos. Sim. Quais são as sementes que eu vou escolher? Quais os insumos eu vou trabalhar? Porque cada safra, uma é diferente da outra. Sem dúvida. Então ele está nesse momento, e é neste momento que ele precisa dessa previsão, dessa informação com antecedência, para ele tomar a melhor decisão e escolher a semente certa, o insumo certo, porque lá na frente, em outubro e novembro agora desse ano, que ele vai começar a jogar semente no campo para a safra 24 e 25, a gente vai estar com laninha. Né? O laninha ainda não começou, nós estamos numa neutralidade, mas ela vai se desenvolver agora entre julho e agosto. Só que isso vai impactar lá na frente, bem na hora que ele estiver plantando. Então agora é o momento dele parar, olhar para a informação, essa informação que a gente leva, para ele tomar a decisão correta do que comprar. E quem que você acha que é o elo da cadeia que tem que ser o fornecedor dessa informação com acurácia? Porque no final do dia a gente sempre olha para o pacote de tecnologia ou de produto num combo, né? Quem é o interlocutor que tem que ser o cara que vai estar mais próximo para tomar decisão? Porque no final tudo é venda, né? No final tudo é venda. Então o cara que vai vender a semente, ele tem que vir com essa informação carregada, combinada para que a escolha seja acertada, né? Como que vocês se relacionam com a cadeia? A minha pergunta é essa. Como que a Climatempo se relaciona com a cadeia para ajudar com que o suporte na escolha desses produtos sejam mais acertados? Hoje a Climatempo, a Climatempo atende a cadeia como um todo. Tá. E a questão da interlocução, como tudo na agronomia, eu aprendi com alguns agrônomos, amigos meus, que a resposta na agronomia sempre começa com depende. E essa resposta, eu acho, vai começar como depende. Depende de quem é o interlocutor principal que está conversando com aquele produtor, com aquela empresa. Ela pode ser desde a sementeira até uma empresa de crédito ou uma seguradora. E é uma cadeia que está inteira a cadeia está total interessada no sucesso daquela lavoura. Seja o financiador que deu um crédito para um produtor rural. Qual é o desejo que ele vai emprestar o crédito, ele quer receber, ele tem que performar. Porque se quebrar aquela safra, ele corre o risco de ficar inadimplente e não receber aquele crédito. Então, a parte financeira pode ser um interlocutor. A parte da sementeira pode ser um interlocutor. A parte da seguradora também. Inclusive, na hora de você calcular os riscos. Calcular os riscos de um seguro, calcular o risco do crédito. Então, vai depender muito da relação daquele produtor, daquela empresa, com essa cadeia também. Ou essa própria empresa, esse próprio produtor, ele pode tomar para si o protagonismo de falar, não, independente desses players que estão comigo,
eu vou tomar a frente, a dianteira, e eu vou transformar essa lavoura num sucesso. E aí ele pode entrar em contato direto com a Climatempo para poder receber essa informação de uma forma direta ou receber isso de uma forma indireta que a gente já provê para cooperativas, para seguradoras, para financeiras, etc. e tal. Para ajudar a tomar decisão. Exatamente. Ângela, você tocou num ponto que é super importante. Entrevistei o Roberto Rodrigues recentemente e ele me falou que a gente tem que parar de olhar só para dentro da bolha do agro e se conectar com a cidade, porque no final do dia tudo é conectado. A gente produz para vender para a cidade. A cidade, ela cria tecnologia para vender para o campo. Sim. Então, no final do dia, existe uma linha contínua de conexão que não acaba. É super importante que a gente tenha essa proximidade no diálogo, na interlocução entre a cidade e o campo. O que você acha que falta para a gente conseguir furar bolhas nesse mercado? Porque eu costumo entrevistar, quando eu entrevisto tecnologia pura ou pesquisadores puros, eu falo, cara, meu trabalho aqui com você é fazer o mais simples possível para que eu consiga furar bolhas. Sim. Decifrar aquele código técnico do pesquisador. Né? Exatamente. Eu acho que é a nossa missão aqui, você também como um bom comunicador dentro desse podcast que você realiza, eu como jornalista, eu como embaixadora desse GAF, que eu sou embaixadora, tive essa missão, o pessoal da Tagro me convidou para ser embaixadora desse evento, para trazer esse conhecimento da comunicação com o clima. Eu acho que Falta aquela comunicação, mas, na verdade, o agro, ele precisa trazer a cidade para perto do campo. Eu acho que a gente... Esse papo do pessoal falar que o agro não fala com a cidade. O agro se comunica, sim, mas ele não se comunica tão bem com o urbano. Eu acho que a gente precisa quebrar barreiras, desmistificar alguns assuntos para o urbano que está na grande cidade. Eu recentemente estive na fábrica da Ihara, convite da Ihara e da Sindiveg, para conhecer um pouco como é a fabricação desses defensivos agrícolas. E aí eu cheguei lá e eu falei assim, qual que é meu papel aqui? Como que eu vou comunicar? Como que eu vou contar para o urbano o que a Ihara faz, sendo que tem toda, aquela coisa que as pessoas falam sobre os agrotóxicos, que na verdade a gente chama de defensivos agrícolas. Como que eu vou transmitir essa comunicação de uma forma clara, sim, objetiva? Então, eu quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu preciso trazer de forma didática essa compreensão. Então, acho que está aí, nessa apuração, você conversar com as pessoas, conversar com os trabalhadores, conversar também com os pesquisadores que estão lá, com os especialistas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer aquele trabalho, conhecer os pesquisadores que estavam lá, e falei assim, olha, a gente precisa trazer informação para quem vai ouvir de uma forma bem clara e objetiva, porque o urbano conhece o defensivo como algo que vai prejudicial para a minha saúde e me mata. Mas o produtor rural, ele usa esse produto, mas o que o urbano precisa entender é que ele usa na dosagem correta, que é passado, com as especificações necessárias. E aquela planta, quando ela recebe aquele produto, ela está numa fase de desenvolvimento. O produto não vai ficar ali a vida toda, Ele tem que entender que o produto vai agir naquele momento. Quando o alimento chega na mesa dele, o produto não está mais lá, Então, são essas informações, são esses esclarecimentos que eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer à tona. O Caio deve saber que a metrologia no passado não era conhecida como é conhecida hoje. E a gente vem também quebrando barreiras com a metrologia, falando agora de mudanças climáticas, E o primeiro ponto, eu acho, Rodrigues, para a gente poder furar a bolha é criar elos. Então, e quando o tema vem de mudanças climáticas, ele acaba virando bode na sala. E aí a gente começa a buscar culpados pelas mudanças climáticas. E não existe um ator principal, um ator culpado pelas mudanças climáticas. A sociedade humana, a humanidade inteira, cada um tem o seu grau de contribuição positiva e negativa, assim como tudo na vida. Sim. Então eu acredito que esse é o ponto. A gente precisa comunicar a todos as ações que estamos fazendo. Então o agronegócio ele tem uma contribuição atualmente muito positiva para a redução dos impactos das mudanças climáticas. Mas uma coisa que eu também acho que a gente precisa trabalhar bastante é como que a gente vai ser resiliente com o que está por vir. A mudança climática ela é uma realidade.
E não existe culpado, não existe vilão e mocinho. Estamos todos no mesmo barco. O que a gente precisa entender agora é como resistir a essa onda de choque que está por vir. Como que a gente vai ser resiliente a um evento de seca extrema, a um evento de chuva extrema. E a gente precisa se adaptar a essa realidade. E todos precisam criar elos para furar essas bolhas e a gente poder viver num planeta um pouco mais resiliente a essa questão. Legal. Trazendo para o campo aqui dos produtos da Clima Tempo, você podia explicar um pouquinho para mim, Caio, qual é o grande foco para B2B, qual é o grande foco para B2C ou B2F, na verdade, para que todo mundo que está escutando a gente entenda um pouquinho de como você se relaciona com o mercado. Perfeito. Hoje a gente tem essa atuação ampla B2B e B2C. Então a gente atende toda a cadeia, como eu estava comentando, a começar do pequeno produtor rural, que pode ser um produtor de agricultura familiar, até uma grande indústria, uma empresa multinacional produtora de alimentos. E a gente segmenta esse mercado. Então a gente chega no produtor rural, na camada básica ali da agricultura familiar e etc., com muitas informações que ele pode acessar do nosso website, por exemplo, os conteúdos que a Ângela gera no Agroclima, e também com os nossos aplicativos e plataformas para entregar pura e simplesmente num valor muito baixo a questão de previsão do tempo, de curto e longo prazo, onde ele já pode ter uma noção de, opa, calma aí, eu quero fazer esse meu plantio a minha semente de soja agora. Mas via talhão, olhando para talhão ou olhando para a cidade, como que é a lupa? Como o acesso à nossa plataforma é sempre olhando para onde ele está. Tá. Então ele vai olhar para o talhão dele, para a fazenda, para a porteira dele. Legal. Tá? E a gente acessa isso num ticket médio muito acessível e alcança essa população. Legal. E a cadeia do B2B como um todo, onde a gente entrega, por exemplo, não só a previsão do tempo de clima, mas a gente entrega alertas de tempestades para mudar uma frente de colheita, desmobilizar maquinário porque está vindo raio, alerta de queimadas e também agora uma oportunidade que existe no mercado que é, como eu estava comentando, a resiliência às mudanças climáticas. Então a gente entrega relatórios de caracterização e projeção climática. O que é isso? A gente vai chegar numa área, vai entender como o clima se comportou ao longo dos últimos 30 anos e vai fazer essa projeção para os próximos 30. Isso você cria uma oportunidade de expansão agrícola, oportunidade de mudança. Às vezes eu tenho uma área já comprada no Maranhão e ela hoje está apta à soja. Daqui a 15 anos essa área vai produzir soja? Ela vai precisar ser irrigada ou não? Eu vou trocar essa cultura por uma palmeira de óleo? Sim. É uma oportunidade que as empresas têm hoje de se adaptar. Então a gente atende a cadeia. Legal. Só resumindo a pergunta, né? A gente atende a cadeia desde uma informação simples, pro talhão do produtor rural, até o planejamento estratégico corporativo de grandes empresas. E esse relatório, inclusive, ele ajuda a fazenda, a família, a empresa a tomar decisões até para você fazer um trabalho de agricultura regenerativa dentro da fazenda. Né? Porque você conhece todo o histórico da sua fazenda. Aí você já começa a fazer também, partir para esse trabalho de agricultura regenerativa que hoje a gente já vê várias fazendas executando. Sem dúvida. É muito legal. E eu acho que assim... E como que vocês estão olhando a adoção dessas tecnologias? Porque, no final do dia, ela não deixa de ser uma tecnologia, né? E a gente entende que a adoção no Brasil ainda ela é lenta, né? Por mais que o Brasil seja um país que tenha muito early adopters, consigam fazer essa adoção mais em massa, ainda assim ela é lenta, né? Como que está sendo essa... Porque o clima, dado que ele é um problema elencado entre os 3 maiores, como que o produtor recepciona isso hoje? Eu acho que os avanços na humanidade eles se dão por impactos. Então eu vou dar o exemplo da tecnologia online, né, que a gente conhece que aconteceu na pandemia. As empresas estavam estudando home office, uma reunião online, mas ela teve um impacto da pandemia que impulsionou a utilização. E é muito por isso que eu comento da segunda revolução climática. A meteorologia nunca foi tão impactante no Brasil como é agora. Inclusive, alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar meteorologia... Bom, eu sou meteorologista de formação, né? Só que eu vi... Ainda bem, agora eu tô mais tranquilo. Então. Eu sou meteorologista, mas eu costumo dizer que eu já fui meteorologista, né? Que já tem cerca de uma década que eu migrei a minha carreira mais para a parte de gestão e comercial. Mas quando eu comecei a estudar meteorologia, algum tempo atrás, que eu também não vou entregar a idade, existia uma questão que no Brasil não havia tornado,
não existia tornados no Brasil. E a gente vê frequentemente agora tornados no Rio Grande do Sul, tornados em Santa Catarina, e a meteorologia cada vez mais impactando. Uma questão é, esses tornados sempre aconteceram e não eram gravados? Ou estão começando a acontecer agora? Talvez algo que a gente nunca vai saber. Mas com certeza não vai saber. O fato é, a meteorologia impacta a cada dia que passa mais no Brasil. Seja por um evento de seca que está acontecendo agora no Centro-Oeste, esse bloqueio atmosférico que está impedindo chuva por mais de mês, seja pelo um evento de chuva extrema que aconteceu no Rio Grande do Sul. E quando a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente está falando do fenômeno de maio, mas no ano passado também teve um evento de chuva forte, no fim do ano passado, no Rio Grande do Sul. No Vale do Taquari. Então são 2 eventos de chuva extrema no Rio Grande do Sul num período de 6, 7 meses. Vieram de uma seca e 2 períodos de chuva intensa. Exatamente. Então, a adoção ela ainda é lenta, mas a gente já começa a ver esse movimento, principalmente das empresas, de começar a consumir essa informação cada vez mais rápido, tendo em vista os impactos que estão acontecendo. E vocês da Climatempo, o que vocês acham que é um grande divisor de águas para poder aumentar essa adoção, né? Porque existe um trabalho, logicamente, de formiguinha, que todo mundo está tentando fazer isso acontecer. A gente, quando investe numa startup, por exemplo, a gente sempre investe numa startup que tem um B2B por trás, que faz com que esse avanço ou diminuição do CAC, né, seja mais expressivo e a gente consiga captar cada vez mais clientes, né? Como que vocês atuam na estratégia para capturar mais clientes lá na ponta? Facilidade de entrega de informação. Então, essa é uma missão que a gente vive diariamente dentro da Climatempo, que é como que a gente vai entregar a informação aplicada da forma mais simples possível. Hoje a gente vive esse mundo de muitos dados chegando e que a gente vive a angústia de não conseguir analisar todos os dados. Então, a Climatempo, a gente entende que esse produto ele vai ser amplamente difundido a partir do momento que a gente consiga facilitar e democratizar esse acesso à informação de uma forma muito simples. É chegar no agricultor familiar e não falar para ele que vai chover 20 milímetros. É chegar a falar que vai chover 20 milímetros e vai impactar a lavoura dele de feijão dessa e daquela forma. Por um WhatsApp que seja, por os aplicativos que a gente tem dentro da casa, democratizar a informação. E na verdade são diversas linguagens, porque a gente fala com o produtor rural, com o filho do produtor rural, o seu sucessor, né? São várias linguagens que a gente usa para atingir, né, essa facilidade e trabalhar essa comunicação. Eu quero te falar uma coisa muito engraçada que o Caio falou, assim, que ele é meteorologista de formação. A gente tem uma piada interna que é a seguinte: não convide o meteorologista para um churrasco, que senão vai chover. Mas a gente está aqui hoje, está rolando churrasco lá fora e não tem previsão de chuva. Então isso aí já caiu por terra, viu, gente? Não tem chuva hoje aqui. Tinha uma piada antigamente que o cara falava que era assim: pior do que o meteorologista é o economista. Não tem como acertar o câmbio, não tem como acertar nada. Então, assim, acho que você tá tranquilo aqui por enquanto, tá? Mas o economista e o petrologista, na verdade, eles estão entrelaçados, porque são duas ciências que caminham juntas. São duas ciências que caminham juntos, porque hoje, para o produtor rural, não existe economia sem informação climática. Exatamente. Porque a informação climática, ela regula o preço da commodity. Sim. E se a gente solta uma informação que vai acontecer algo que vai de ser de impacto, o preço da soja vai jogar. Sobe ou cai. Preço do boi, sobe, cai. Então a gente também tem que ter um certo cuidado na hora que a gente vai dar informação. E, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Nós, como a empresa de meteorologia que trabalha, né, com a Defesa Civil Gaúcha, a gente trabalha com eles lá, temos meteorologistas lá 24 horas, a gente precisa ter um certo cuidado na hora que a gente vai fazer a divulgação da informação junto com os órgãos governamentais, porque a gente vai impactar uma população e a gente não pode criar pânico, né? Então, a gente precisa ter uma programação, um planejamento de ter essa prevenção para salvar o maior número de vidas. Então, tudo, né, na verdade, é uma questão de como você vai comunicar.
né? Como você vai informar também. Então, é todo um cuidado que é feito. E só para pegar o gancho, a gente pegar o assunto que você comentou da comunicação e pegar da Ângela também, que falou da comunicação, essa democratização de como que essa informação vai chegar, ela muda também pela forma com que o brasileiro médio está se comunicando. Hoje em dia é vídeo, e é vídeo no formato de Reels. Então, cada vez mais, a própria empresa, a própria Climatempo vai entregar essa informação em formato de vídeo para ser mais fácil e acessível à interpretação. Essa é outra forma que a gente tem de potencializar o uso da informação climática. Queria trazer um ponto aqui. Logo mais vocês vão fazer um evento voltado ao clima, que vai ter abrangência para o agro, para linhas elétricas. Conta um pouquinho para a gente do que a gente pode esperar desse evento. Perfeito. No dia 25 de julho, vai acontecer lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde temos um escritório presente, o segundo Encontro Nacional de Mudanças Climáticas no setor elétrico e na agricultura. Então lá a gente vai discutir os impactos das mudanças climáticas nesses dois setores e como eles, que muitas vezes caminham juntos também, então seja na geração de usinas em geral que produzem energia e etc, eles caminham juntos. E o que esses setores estão contribuindo de fato para as mudanças climáticas e como que vamos se tornar resilientes com relação a isso. A gente vai falar de transição energética. Legal. Como a gente vai se preparar para esse futuro resiliente, como a gente vai sair dessa questão da geração de energia hoje, que a gente tem a maior do país, como que a soja e o milho vão ajudar, e a cana principalmente, nessa geração de bioenergia. Né? Então a gente vai trazer essas informações e soluções, a gente quer gerar ideias dentro do evento. Nós vamos montar no evento, lá no dia do evento, um comitê do clima. Você é nosso convidado a participar com a gente desse evento. Você pode entrar no site da Climatempo, que é o www.climatempo.com.br. Lá você encontra já o acesso para o evento, faça a sua inscrição. Vamos montar um comitê de clima. Nesse comitê de clima, as ideias, as soluções que forem trabalhadas dentro do evento vão ser corroboradas pelas empresas, entidades que vão estar com a gente lá, entre elas a BAG, que está com a gente, entre outros que estão por lá. O pessoal do Ministério que vai estar lá, os representantes, vão levar esse documento, né, para cima, e a gente quer levar essa discussão com esse documento para a COP30. Então, é o início desse Comitê do Clima. Está convidado, Fernando, para estar com a gente lá nessa discussão, para a gente poder levar essas ideias e soluções até a COP30. A gente precisa se organizar, todos nós, para a gente virar essa chave. Né? Isso, exatamente. Criar elos para furar bolhas. Isso. E esse evento que a gente está promovendo, o INSEA, ele busca isso. Então, inclusive, é criando mais ainda esse elo entre o setor de energia e o setor de agricultura, trazendo políticas públicas para lá, porque a gente tem certeza, isso aí é uma opinião pessoal, mas o Brasil ele tem a capacidade de ser o capitão mundial da resiliência climática. A gente consegue produzir bioenergia, biocombustível, a gente tem uma matriz energética limpa, então a gente está na vanguarda e a gente precisa assumir esse protagonismo global. Eu acredito que essa criação de elo que a gente cria no INSEA potencializa, inclusive, para levar lá para a COP. E mais, Fernando, a gente está num país onde a maioria dos produtores rurais são de pequenos produtores rurais. Aí nós temos a parcela de médio e de grandes, mas o pequeno, ele quer ser um médio. E o médio quer ser um grande. Só que o pequeno hoje, ele precisa cada vez mais de capacitação, ele precisa entender sobre finanças, ele precisa entender sobre gestão, ele precisa entender sobre clima. Se um produtor pequeno não entende dessa base, como que ele vai conseguir fazer o planejamento dele crescer? Então a gente está aqui, eu, você, o Caio, hoje, justamente para levar essa comunicação e melhorar esse conhecimento para esse pequeno. E sabe que é super importante, pessoal, você que está escutando a gente, o agronegócio é um business escala. Então, assim, a gente tem que escalar para conseguir ter eficiência e ganhar mais no final do dia. Porque ou a gente faz esse business ser um business de escala, ou a gente faz esse business ser um business de PIB. Ou seja, de gerar produto interno bruto. Senão, a gente não vai conseguir sair dessa lógica. Sim. Então, tenham ciência de que ou você cresce, ou você vira para um lado de produção de produto com valor agregado. Porque senão a gente não consegue sair dessa rota e vai ficar nessa escala contínua e vai ficar navegando nesse mar de commodities onde os outros botam preço no que você produz. E aí acaba
não gerando tanto valor quanto a gente espera. E a gente perde também o poder do gogó, do discurso, de se comunicar, porque a gente comunica um negócio que eles estão dando preço no final do dia. Então, pra gente é muito complexo. A gente tem que entender que a gente tem que valorizar isso. Gente, a gente tá chegando ao final. Se vocês quiserem deixar um recado, fiquem à vontade. É curto mesmo, porque a gente tá aqui no meio do Global Agribusiness Festival, falando com vocês aqui. É um prazer inenarrável falar com vocês. O fogo tá comendo lá fora. O fogo tá comendo. A gente tem que comunicar. Se vocês quiserem deixar um recado, por favor, agora é a hora. Contatos para fazer negócio. Vamos fazer negócio. O negócio é fazer negócio. O negócio é fazer negócio. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite da gente poder comunicar toda essa questão climática, que é muito sensível. É o segundo assunto mais sensível do país, a gente só perde pro futebol, né? Todo brasileiro nasce treinador de futebol e meteorologista, então a gente toca nesse assunto sensível. Então agradecer demais o contato. Climatempo, vocês podem acessar a gente pelo LinkedIn, pelo Instagram e especificamente do agronegócio, a Climatempo tem uma marca chamada Agroclima. Então vocês também podem encontrar a gente tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Entre em contato com a gente que a nossa equipe chega até vocês para levar a informação meteorológica da maior empresa de meteorologia da América Latina. Muito bom. É isso aí, acesse o nosso site também, o www.climatempo.com.br. Eu quero te ver, junto com o Rodrigo, junto com o Caio, lá no INSEA, que é o Encontro Nacional Aplicado às Mudanças Climáticas. Fernando, Rodrigues, eu quero agradecer muito esse convite aqui, foi um prazer estar com você aqui hoje. Nossa, a gente bater esse papo, espero que a gente possa cada vez mais estar juntos. Sim. E levar esse conhecimento, essa comunicação para os produtores rurais que precisam dessa informação. Vamos ajudar esse produtor rural a escalar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado. Pessoal, nos sigam no Instagram, rural.ventures, rural.talks no YouTube. E estamos em todas as redes. A gente quer comunicar o agro, gente. Fiquem com a gente. Obrigado.